Infelizmente, acho que não. Portanto, por muito que o desejemos, por muito que até o vamos reivindicando, mas a verdade é esta, por muito que nos custe, houve um erro original e isto deve ser paradigma e exemplo também para outras situações e para situações em como às vezes o bairrismo não ajuda nada. O bairrismo quando ele se torna cego. E foi o que aconteceu à época, portanto, quando se decidiu construir 3 hospitais tão próximos, que depois mais tarde se transformaram num, portanto um centro hospitalar que no fundo gera os recursos como um só hospital, mas que tem no fundo 3 unidades ou 3 edifícios distintos, aliás, para usar a imagem que o António Paiva muitas vezes usava, portanto um hospital com corredores de, acho que ele dizia 20 km ou 30 km, de facto é com essa realidade que temos que viver, por muito que nos custe, sabendo que os recursos, por muito que todos queiramos ter à porta de cada um tudo, não é? A esquadra da polícia, o hospital, os bombeiros, a escola, mas isso não é possível. Isto pode ser muito politicamente incorreto dizer, pode ser desagradável para quem esteja a ouvir, mas de facto não é possível ter tudo à porta de cada um e ter tudo em todos os concelhos. Portugal é ainda para mais um concelho pequeno, as nossas noções de escala portanto também estão condicionadas por essa pequenez do nosso país, porque na verdade se nos compararmos com países até mais desenvolvidos que o nosso, mas que têm outras realidades, veríamos que há distâncias muito superiores àquelas que nós temos que, em regra, portanto, andar para chegar ao serviço público mais próximo, independentemente das áreas, e portanto esta é a realidade. Agora, dentro disto, é óbvio que nós devemos lutar para que ainda assim o serviço, acima de tudo isso, o serviço seja bem prestado, porque mais importante do que ele estar mais próximo, 1 km ou 10 km, ou enfim, não sei, mas é importante que o serviço seja bem prestado e, portanto, que quando lá acorremos estejam lá os melhores, enfim, estejam lá os melhores operacionais, os melhores equipamentos, estejam, enfim, vocacionados para o serviço que estão a prestar, e isso, francamente, creio, o mais importante, mais do que a distância. É óbvio que... Nota aí algum conformismo ou não? Não é conformismo, é ser realista. E especialmente quando tenho a responsabilidade de também ser gestor público e também ter que gerir à nossa escala, na escala do nosso concelho, equipamentos, gerir pessoas, gerir edifícios, enfim, mal comparado eu poderia, por exemplo, usar o meu exemplo na área de educação. Eu que até sou professor, já tive que, enquanto vereador, encerrar escolas. Isto não agrada a ninguém, obviamente, mas ter a ideia ou a ilusão de que uma sala de aula... Por exemplo, este ano encerrou o pré-escolar do Fetal, que na verdade já devia ter encerrado há vários anos. Estavam lá 4 crianças e era o que tem acontecido sempre ao longo dos últimos anos. Isto não é prestar bom serviço. Isto é quando muito, um auto-engano, para aquelas famílias mas não é prestar bom serviço. O pré-escolar serve essencialmente para a sociabilização das crianças, esse é o grande objetivo, e digamos uma escola com 4 crianças não serve esse papel. Mas no caso da escola há aqui o objetivo de querer melhorar então a qualidade de ensino prestado aos alunos. Neste caso, o hospital saiu a urgência médico-cirúrgica, mas o serviço... Certo, mas a questão é, portanto, voltando ao tema da saúde e do hospital, a questão é, o hospital passou a ser visto como um só. Portanto, as 3 unidades são um hospital. Nesse hospital, os serviços têm que estar todos o mais possível. Mesmo assim, nunca estarão todos. Haverá sempre situações em que, lá está, pela dimensão do nosso país, há um hospital central de referência, que normalmente, no nosso caso, é Lisboa. Portanto, e todos sabemos, não é, que há situações, inclusivamente, que as pessoas vão de ambulância ou transportadas ou outras situações. Apesar de tudo, eu tenho que dizer que tem existido melhorias. Houve já melhorias em relação àquilo que, nomeadamente nos tempos da Troika, tanto os cortes que foram realizados. Eu lembro que, por exemplo, o regresso da medicina interna
permite que, para situações muito... Eu passei por essa experiência recentemente. Eu tenho uma avó com 94 anos que teve cerca de 2 semanas internada, uma coisa razoavelmente simples, mas que, se não houvesse a medicina interna, teria que ter estado em Abrantes. E assim esteve em Tomar. E, portanto, nós devemos lutar para continuar a melhorar, continuar a acrescentar serviços. Mas o que quero essencialmente dizer é reforçar esta ideia que já disse há pouco, que é mais importante, creio, do que estar mais 1 quilómetro ou menos 1 quilómetro, é que o serviço seja bem prestado. E aí temos a certeza que, quer esse serviço seja na unidade de Tomar, na unidade de Torres Novas ou na unidade de Abrantes, que quando precisamos de acorrer a ele seja bem prestado. Porque, francamente, não é por os tais 20 km ou 30 que nos distam das outras 2 unidades, não é isso à partida que vai criar problemas acrescidos. Há noutras zonas do nosso país ou de outros países mais desenvolvidos que nós, distâncias muito superiores que têm que ser percorridas quando há necessidade de ir a um hospital. Portanto, desde que, por exemplo, as ambulâncias estejam bem equipadas, tenham uma equipa capaz a funcionar nessa ambulância, não é essa distância que vai criar problemas. O importante é a qualidade do serviço prestado e, como dizia, portanto, para essa qualidade importam os meios humanos, os meios materiais, a disponibilidade de camas, de tudo aquilo que importa para cada uma das situações. E aqui introduzir outra acha para esta fogueira, por assim dizer, que é colocar aqui o Conselho de Tomar com uma sensação de perda. Ou seja, efetivamente agora estamos a falar de um hospital único, mas a verdade é que a urgência médico-cirúrgica está em Abrantes, a pediatria, a urgência pediátrica está em Torres Novas, a maternidade está em Abrantes, ou seja, aqui os serviços, entre aspas, que mais utentes mobilizam, estão fora de Tomar. Este tema da saúde é algo que nos diz muito a todos. O Hugo falava de uma situação pessoal, todos nós, feliz ou infelizmente, já tivemos que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, e é algo que, quando lá vamos, é num momento, ou a grande maioria das vezes, é num momento de aflição. Por isso é algo que nos diz muito a todos, e é fundamental haver uma resposta desse Serviço Nacional de Saúde, uma resposta de qualidade capaz de endereçar ou resolver, ou pelo menos ajudar às razões que levam as pessoas a deslocarem-se lá. E há aqui 2 termos que são muito importantes, que é a questão da qualidade, como referia. A acessibilidade também é um segundo termo muito, muito importante, e depois até diria que é importante também distinguir aqui a questão das urgências das não urgências, até por causa desta questão da qualidade, porque pegando um caso de uma não urgência, obviamente numa urgência a pessoa está aflita, quanto mais depressa, mais rápido chegar a quem a possa prestar socorro, melhor. Mas pegando agora numa situação de uma não urgência, nós queremos acima de tudo, seja qual for o problema que nos leva a recorrer ao serviço de saúde, queremos uma boa resposta, uma resposta de qualidade. Se isso implica uma deslocação, obviamente não sendo ideal, todos gostávamos de estar aqui à nossa porta, atravessar a rua, mas se isso implica uma deslocação a Lisboa, a Coimbra, ou um centro de especialistas capazes realmente, onde estão os melhores, onde têm as melhores soluções, onde estão mais bem equipados para dar essa solução, acho que ninguém, havendo também obviamente as soluções de mobilidade para isso, para aqueles que não têm essa possibilidade de deslocação, ninguém vai preferir ir a uma solução mais perto, mas que não lhe garanta essa resposta. A questão das urgências é realmente tem essa particularidade. Nós e o Hospital de Tomar realmente já não tem, vai cerca de 10 anos as urgências médico-cirúrgicas, e realmente eu sendo também, pegando nesta questão de realista, e um pouco na lógica daquilo que falámos aqui há bem pouco tempo sobre a questão das portagens, a lógica é a mesma, ou seja, nós temos que pensar acima de tudo naquilo que é viável, que não é viável, naquilo que se pode ou não prometer. E até penso que há relativamente pouco tempo, porque tenho ideia de falar sobre isso em reunião de Câmara, o próprio Conselho de Administração do Centro Hospitalar disse claramente que não haveria, não há pelo menos essa expectativa no curto prazo de que regressem as urgências dessa forma ao Hospital de Tomar. Na altura foi em jeito de resposta até a uma declaração de Anabela Freitas, que disse que a Câmara estava a tentar o regresso da urgência médico-cirúrgica, e até houve alguma polémica nessa altura, porque o Presidente do Conselho de Administração basicamente contrariou
a Presidente de Câmara. Sim, e por isso mesmo é que eu depois levei o assunto à reunião de Câmara para perceber em que pé ficava então, neste caso a Presidente da Câmara Municipal, precisamente por ter havido essa, ou seja, de um lado a procura das urgências, do outro lado um choque de realidade e procurei então perceber, sendo que a posição na altura ou a resposta da Presidente foi de continuar essa procura. Mas eu acho que se formos aqui realistas, percebemos que isso não é viável. Infelizmente, porque todos nós gostávamos de ter o hospital com todas as valências, com todos os recursos humanos, mas até os recursos humanos são também uma das dificuldades. Nós temos visto as contratações, concursos a ficarem vazios ou não terem a procura que desejaríamos, e isso é um problema, não é só de Tomar, não é só do centro hospitalar do Médio Tejo, é essencialmente fora dos grandes centros urbanos, e isso realmente é um problema. Mas, e pegando também numa das perguntas, Feliciano, há aqui uma coisa que isto é o presente que nós temos, preocupa-me realmente o futuro, que pelo menos assegurar ou manter aquilo que a gente tem. E há aqui uma questão que é importante e que acho que é importante introduzir neste debate, que é a questão do ULS, da formação das ULS, das Unidades Locais de Saúde. É um tema que já se falou na comunidade intermunicipal, inclusivamente na Assembleia da Comunidade Intermunicipal, e é um tema que nos deve preocupar a todos, porque parece-me a mim que poderá ser daquelas decisões que vem de cima, ou neste caso vem de baixo, vem de Lisboa, e poderá não ter em conta a realidade, e o centro hospitalar do Médio Tejo, em particular o Hospital de Tomar, tem também ali como grande público-alvo o Concelho de Orem. E se, como se tem falado e como se tem ouvido falar, e parece as coisas estarem a encaminhar-se nesse sentido, se Orem vai passar ou está em processo de passar para o LS de Leiria, isso deixa-nos aqui numa posição bastante fragilizada, e isso sim preocupa-me, porque estamos aqui a falar sobre a possibilidade ou não da recuperação de uma Valência, mas numa zona onde estamos aqui a falar do número de utentes, em que Orem é o concelho mais populoso, sim, daqueles servidos pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, saindo toda essa população, esse número de utentes, é um rombo significativo naquilo que seria o público-alvo de utentes do centro hospitalar. Isso também certamente que levantará depois aos governantes questões de este conjunto de hospitais, ou este centro hospitalar que servia X população, agora serve menos 40 mil, como é que é? Se calhar algumas valências deixam-se justificar, e isso sim, o futuro é que nos deve preocupar a todos, não só, e depois já que falamos no LS, não é só uma questão também dos hospitais, mas é depois também uma questão, que é esse também o objetivo das ULS, uma questão dos centros de saúde. Se o presente, obviamente que queríamos mais, mas sendo muito realista, preocupa-me não ter menos daqui por uns tempos com esta questão do ULS. O Cristóvão, é mesmo para ficar de pé atrás com este cenário aqui traçado pelo Tiago? Quer dizer, percebendo a preocupação, mas a realidade, na verdade, já se impôs há muito tempo, não é? Aliás, esta questão que o Tiago falava aqui da questão de Orem e da possibilidade de passar enquanto tanto hospital de referência para Leiria, demonstra daquilo que eu dizia há pouco da questão da escala e, portanto, da pequenez do nosso país nestas e noutras matérias, não é? Portanto, está tudo muito próximo. Vejamos esta questão concreta. Portanto, nós estamos no Médio Tejo, e o Médio Tejo tem um centro hospitalar com 3 unidades em 3 concelhos diferentes, mas logo ali ao lado está Leiria, como se vê, ainda por cima com o IC9 é um saltinho, ainda por cima o hospital está, digamos, do nosso lado, está do lado nascente da cidade, portanto pelo IC9 é mesmo um saltinho até lá, mas depois logo ali um bocadinho mais acima temos Coimbra e se virmos logo um bocadinho mais abaixo temos Santarém. E portanto nós estamos realmente muito próximos. Aliás, se calhar somos a zona do país, se pensarmos bem, melhor servida pelo menos em termos de número de unidades. Enfim, noutros fóruns e nomeadamente políticos, muitas vezes camaradas meus, desde logo do Partido Socialista, mas também de outras áreas, muitas vezes até faziam este comentário, não é? Por exemplo, as pessoas mais do sul do nosso distrito, não é? Vocês lá no Médio Tejo são pessoas muito ricas, porque têm um hospital em cada cidade, não é? A verdade é que realmente isto tem a ver com o tal erro original. Foi um erro, acho que hoje todos reconhecem isso.
Mas se calhar se a decisão se estivesse a colocar hoje, mesmo assim continuaria-se, porque depois quando as questões colocam, volta sempre o tal bairrismo às vezes cego e as pessoas esquecem-se das evidências e da razoabilidade e da sustentabilidade dos meios, mas de facto houve esse erro há uns anos atrás, quando se decidiu construir as 3 unidades. E de facto temos esta realidade. Ora, esta proximidade faz com que as pessoas acabem por naturalmente escolher, mas há alguma dúvida que a maioria dos cidadãos de Orem já vai para Leiria, mesmo sendo o hospital de referência, o centro hospitalar do Médio Tejo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, se falarmos da cidade de Fátima em particular, que está mesmo ao lado, não há qualquer dúvida. O mesmo se passa a outras áreas. Eu sem hipocrisia, até porque a hipocrisia é uma das coisas que mais abomino, eu fui pai há 1 ano e pouco. Eu não optei por Abrantes, optei por Coimbra. Nós, porque está mesmo ali ao lado, e portanto a verdade é esta: quando a distância é muito próxima, as pessoas acabam por optar, ou para usar a velha máxima, um país não se muda por decreto. Portanto, a realidade impõe-se e neste caso a possibilidade de escolha acaba por se impor. Portanto, neste caso específico da questão da mudança de Orem, eu não vejo isso como um grande problema, porque na prática isso já acontece. Já agora, Tiago, e sem estar aqui a antever cenários futuros, mas qualquer Presidente de Câmara, qualquer candidato nas próximas eleições pode prometer à sua população que vai ter de volta a urgência médico-cirúrgica a tomar? Poder prometer pode, agora não será um candidato muito sério seguramente, até porque isto não é uma responsabilidade direta da Câmara Municipal. Agora, se pode dizer que é um assunto pelo qual que irá defender, acima de tudo, que irá defender os interesses da população numa área tão importante como a saúde. Isso pode e deve fazê-lo. Agora, garantir algo tão específico ou prometer algo tão específico como o regresso das urgências médico-cirúrgicas são o tipo de promessas que depois levam as pessoas a ter os políticos menos em conta. Eu não acredito, mas não acredito de forma séria alguém o possa fazer. Acho que o tema da saúde deve obviamente constar daquilo que é os programas dos programas eleitorais e seguramente constará no do PSD, mas não se pode objetivar uma coisa dessa natureza de forma séria e responsável como devemos ser enquanto decisores políticos. Agora, nesta questão aqui, e pegando aqui na lógica do Hugo, realmente eu não estou assim tão certo, porque se na prática, como o Hugo diz, eu não tenho esses números, mas acredito que aconteça realmente, haja ali uma parte da população de Orem que já fizesse ou que já se deslocasse ao Hospital de Leiria, hospital esse que também está já com uma lotação muito, muito elevada, esta situação poderá obviamente agravar, mas a questão é que no papel ou formalmente esta questão da ULS vai vincular a população, e depois olhando àquilo que é a realidade de hoje, em que o centro hospitalar, como falávamos há pouco, serve um conjunto de concelhos, nos quais se inclui Orem, uma grande fatia seria a população de Orem formalmente no papel, apesar de há uns anos haver esta possibilidade de se deslocarem ao hospital que prefiram, mas a realidade é que, deixando no papel isso estar, perde peso, ou seja, o LS que se possa vir aqui a criar perde peso em relação a outras, perde peso depois em toda aquela lógica que se fala, não só do hospital e das valências, mas isso aí é algo que tem que estar em cima da mesa, essa preocupação ao nível não só da Câmara de Tomar, mas ao nível da comunidade intermunicipal, ao nível de todos estes municípios, tem que se juntar e realmente defender aquilo que é o interesse da população, não numa lógica do hospital ao hospital, mas numa lógica naquela que é realista, que é a lógica do centro hospitalar. E também na questão dos centros de saúde, é um tema que já aqui falámos recentemente, e tudo isso, até a contratação também de médicos, de pessoal, é algo que tem que ser bem visto e pensado, e esta questão da ULS, perdermos peso, até porque a população de Orem tem problemas também muito graves em termos de médicos de família, e aliás penso que a expectativa deles é também ao passarem para a Leiria, poderem ver esse problema pelo menos amenizado. Não tenho a certeza que isso vai acontecer, porque a realidade é que, estando numa OLS connosco aqui da nossa região, seriam
o peixe mais graúdo aqui da nossa OLS, passando para a Leiria, passam a ser um peixe mais miúdo, pegando nesta analogia, e não sei até que ponto terão a força também depois para o reivindicar. E acho que isso deve ser realmente bem refletido, bem pensado, quer pelos orienses, mas também por todos aqueles dos outros concelhos que devem pensar na vida pós essa solução, se vier a acontecer. Muito bem. Hugo, isto agora pouco ou nada interessa, mas até para um acerto de contas, entre aspas, passados estes 10, 12 anos, já não tenho memória, nesta distribuição de valências, Tomar ficou a perder. Mais de 10 seguramente, porque eu estou quase a 10 pois, exatamente. Ou desempenho funções de vereador quase a 10. Mas nesta distribuição de valências, Tomar ficou claramente prejudicado relativamente a Abrantes e Torres Novas. Bom, isso aí já seria de facto outra temática, não é? Eu antes de mais, aliás, quero dizer aquilo que há pouco afirmei em relação portanto, a termos ou não termos, enfim, as várias valências, numa perspectiva, desde logo, um pouco abstrata, no sentido de ter esta preocupação de base, ter uma preocupação de ser razoável, de ser sensato e de que as coisas têm que ter uma sustentabilidade e de achar que os bairrismos cegos nunca trazem nenhum bem. Agora, eu especificamente, que fique claro, especificamente sobre a questão da urgência médico-cirúrgica, eu não tenho informação técnica e financeira para saber exatamente se é possível ou não, e acho que devemos continuar a reivindicá-lo, e a Câmara tem-no feito e acho que o deve continuar a fazer. Agora, sempre de pés assentes na terra. As administrações têm-nos dito que não é possível, temos que levar isso como certo, mas também não cegamente, portanto devemos ir colocando em causa e naturalmente não deixando de reivindicar. A questão da distribuição, não podendo de uma forma totalmente factual fazer uma afirmação, enfim, totalmente sustentada, mas quer-me parecer que se calhar, enfim, à época houve uma maior capacidade de Abrantes como aliás já histórica de certa forma, de puxar para si se calhar as valências que entendia mais importantes. Isto pode ser um bocadinho empírico o que estão a dizer, mas é a percepção que tive à época e que eu acho que é um bocadinho generalizada também. Abrantes, por várias razões, foi tendo essa capacidade, que creio que ainda para mais, contrariando a lógica daquilo que eu há pouco dizia, que acho que é o essencial. Portanto, mais importante do que mais ou menos quilómetros é a qualidade do serviço prestado. E acho que as instalações de Abrantes, até porque são mais antigas, porque foram feitas ainda, portanto a construção foi ainda com uma outra lógica, talvez não fossem as que melhor poderiam prestar, pelo menos na comparação com Tomar ou Torres Novas. Aqui não digo que Tomar fosse necessariamente, por exemplo, na questão da urgência ou da maternidade, sim, que fosse necessariamente a melhor solução, mas acho que entre Tomar e Torres Novas, quer-me parecer que seria seguramente melhor que Abrantes. Pronto, e o tempo acaba por dar razão, uma vez que a urgência, ao que tudo indica, será agora que vai para requalificação. Está aqui em causa um investimento de largos milhões de euros. Tiago Carrão, para fechar efetivamente este tema, também questionava sobre esta distribuição de valências e se Tomar ficou efetivamente mais prejudicado que os demais. A questão do prejudicado eu não tenho realmente, poderá haver aqui questões de percepção ou assim, mas à data quero acreditar que as coisas foram feitas, tentar aqui alguma distribuição equitativa, pois se calhar com o decorrer do tempo poderá ter-se percebido que de uma ou outra coisa poderão não ter sido se calhar feitas da melhor forma, mas a realidade e é isso que eu acho que é importante, é ver realmente das valências que temos, se estão todas, estamos a falar por exemplo da maternidade, eu também fui pai como o ano passado e eu acabei nós acabamos por optar pelo Hospital de Abrantes e a verdade é que não temos nada a apontar, pelo contrário, do serviço de maternidade, fomos muito bem recebidos, tudo muito bem e se a experiência de todos forem como a minha, garanto que foi realmente bastante minha, como a nossa, foi bastante positiva. Agora, também da mesma forma que já recorremos à pediatria em Torres Novas e também nada a acrescentar dos profissionais e da forma como fomos atendidos. E isso é que acho que é o mais importante, ou seja, porque não questões, obviamente pegando outra vez na questão de urgência e não urgência, mas é saber que se eu precisar
falando no meu caso, mas serve obviamente para qualquer pessoa, se precisarmos de um serviço de pediatria de qualidade, que temos-lo em Torres Novas, que está a 20 minutos daqui, se precisarmos de um problema que possa ser resolvido em Abrantes, que também temos lá a resposta. Agora a questão é isso, por exemplo, estávamos a falar disso, das urgências, se vai entrar para obras, é porque realmente precisa dessa requalificação. Se isso for por um melhor serviço para todos, incluindo para os tomarenses, sim, obviamente que nós queremos o melhor para tomar, mas se o melhor para tomar, se for essa solução que não seja o ideal, pelo menos que seja uma boa solução.